De volta para continuarmos tratando aí da classificação dos atos administrativos. A nossa próxima classificação é a classificação quanto aos efeitos. Na tela comigo, classificação quanto aos efeitos. Primeiro tipo de ato aí, no tocante à classificação quanto aos efeitos, são os atos declaratórios. Atos administrativos declaratórios. O que nós precisamos saber aí sobre os atos declaratórios para fins de prova? São aqueles destinados a fazer prova, a comprovar, fazer prova de um direito ou de uma situação jurídica. Comprovar aí um direito ou uma situação jurídica pré-existente. Então ele serve para comprovar um direito e uma situação jurídica pré-existente. Mais um detalhe aí sobre eles. Esses atos, eles não criam, não modificam, nem extinguem direitos ou situações jurídicas. Eles apenas vão o quê? Vão comprovar um direito ou uma situação jurídica pré-existente. Então, por exemplo, suponhamos que você passe num concurso para a carreira policial. Normalmente os editais, frequentemente os editais desses concursos, exigem lá a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais. Então você vai se dirigir lá ao Tribunal de Justiça da sua cidade, respectivo, e vai solicitar a expedição de uma certidão negativa lá, ou nada consta, criminais. Essa certidão vai ser expedida, é um ato administrativo. Só que é um ato administrativo cujo efeito é meramente declaratório. Não é esse ato que vai criar ou vai modificar a sua situação jurídica criminal. No momento em que o ato foi expedido, ou você já tem ou você não tem antecedentes criminais. O ato apenas vai declarar, vai constatar, vai fazer uma prova da situação existente à época da prática do ato. Então essa seria uma situação aí de ato meramente o quê? Declaratório. Essa certidão expedida aí seria um exemplo de ato meramente declaratório. Então aí nos exemplos, olha, para destacar exemplos, nós temos as certidões, temos também os atestados, as declarações em geral e até as apostilas, que são documentos aí que você acrescenta informações num contrato administrativo. Apostila ou apostilamento, você vai ver isso nos contratos administrativos. Então aí estão os exemplos de atos o quê? Declaratórios. Muito bem. Ainda no tocante aos efeitos, nós vamos agora para os atos constitutivos. Então, além dos atos declaratórios, no tocante aos efeitos, nós temos os atos o quê? Constitutivos. O que nós precisamos saber sobre atos constitutivos? Aí, olha, são aqueles destinados a criar, então são atos destinados a criar, a modificar ou extinguir direitos ou situações jurídicas pré-existentes. Ou não. Pré-existentes ou não. Ou não. Então, aqueles atos que vão gerar uma nova relação jurídica envolvendo a administração, vão modificar uma relação jurídica ou vão extinguir uma relação jurídica, são chamados atos o quê? Constitutivos. Muito bem. Esses atos constitutivos, eles se subdividem em algumas categorias. Então nós vamos ver agora quais são essas categorias, esses tipos de atos constitutivos. Comigo na tela, primeira categoria e o primeiro tipo de ato constitutivo são os alienativos. Alienativos. O que é um ato administrativo alienativo? São aqueles destinados a se desfazer de um bem público. Um exemplo aí é a doação.
Quando se pratica um ato alienativo, vai, na verdade, extinguir a relação jurídica, o vínculo jurídico que a administração, que o poder público mantinha com esse ato. Então, ao praticar um ato alienativo, ele é do tipo constitutivo, por quê? Porque ele vai gerar a extinção de uma relação, de um vínculo jurídico mantido entre o poder público e esse determinado bem. Quais são os exemplos aí para você registrar? Doação, venda ou então a troca de um bem, também chamado permuta. Troca ou permuta. São os exemplos aí de atos constitutivos, só que constitutivos o quê? Constitutivos alienativos. Bom, qual é a próxima categoria de atos constitutivos aí? Abdicativos. Essa subdivisão aí nessas categorias, ela é utilizada por alguns doutrinadores, principalmente aí os mais tradicionais. Autores, doutrinadores aí mais tradicionais. E isso volta e meia aparece em prova. Abdicativos são aqueles destinados a abrir mão ou dispor de um direito ou interesse. Olha, primeira coisa que tem de ser registrada é o seguinte: você não pode se esquecer daqueles princípios basilares da administração. Estão lembrados? A administração é submetida a um regime jurídico-administrativo, que é o regime que lhe confere prerrogativas especiais, também chamado aí regime de direito público. Muito bem. Esse regime jurídico-administrativo, ele é sustentado, é embasado em dois princípios fundamentais: o princípio da supremacia e o princípio que eu quero destacar aqui agora, o princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, a rigor, pelo princípio da indisponibilidade do interesse público, esses atos aqui, ó, os abdicativos, não podem ser praticados, salvo excepcionalissimamente. Por quê? Porque esses atos, eles servem justamente para você dispor, para você abrir mão de um interesse. E aí, é importante registrar o seguinte: esses atos, justamente porque são atos que vão flexibilizar aí o princípio da indisponibilidade, esses atos somente podem ser praticados se houver prévia autorização legislativa específica. Então só pode praticar um ato abdicativo, ou seja, um ato que vai dispor, abrir mão de um interesse público, se houver uma prévia autorização específica em lei para que isso seja feito. Caso contrário, se não houver essa autorização legislativa específica, seria uma violação ao princípio basilar da indisponibilidade. Então, quais são os exemplos aí desses atos abdicativos? Exemplos aí dos atos abdicativos: perdão de dívida, ressaltando que para que isso aconteça tem de ter uma autorização legislativa específica. Anistia de multa aí, por exemplo, também precisa da autorização legislativa específica. E a renúncia administrativa, que é abrir mão aí de um interesse da administração aí, do interesse público. Então aí são os exemplos de atos abdicativos. Os abdicativos também são atos constitutivos. Na verdade, ele vai extinguir um vínculo, uma relação jurídica de interesse da administração. Bom, continuando aí, analisando as categorias aí de atos constitutivos, as subcategorias aí de atos constitutivos. Comigo na tela, ainda temos os modificativos. Atos constitutivos do tipo modificativos. O que são eles? São aqueles destinados a alterar, a modificar uma situação jurídica pré-existente. Vamos pensar assim: você é servidor público federal, aí está lotado numa unidade pública federal do seu órgão, tipo no MPU, no Rio de Janeiro. Aí é praticado um ato de remoção de ofício
transferindo você, deslocando você para a unidade do MPU em Porto Velho, Rondônia. Este ato é constitutivo do tipo modificativo. Vai alterar a sua unidade de lotação aí, seu local de trabalho. Tá aí. Exemplos. Tá aqui a remoção de ofício, a readaptação, servidor que tenha sofrido aí uma limitação, à sua capacidade física e mental, ele poderá ser readaptado aí para um cargo que seja compatível com suas limitações físicas ou mentais. A promoção do servidor também vai gerar uma modificação na sua situação jurídico-funcional na carreira aí. Muito bem. Além dos modificativos, que outra categoria de atos constitutivos nós temos? Que outra categoria? Lá vai. Nós temos os atos constitutivos da categoria extintivos. Extintivos. O que são esses? Extintivos são aqueles que impõem o fim de uma situação ou relação jurídica. O ato extintivo, ele determina o fim, a extinção de uma relação ou situação jurídica. Por exemplo, a demissão de um servidor vai extinguir o vínculo funcional que ele tinha com a administração. Então, só para citar um exemplo aí. Então, esses são os extintivos. Exemplos que a gente poderia citar aí: a demissão, a exoneração, são atos o quê? Extintivos, né? Nós temos também aí, se fosse cargo em comissão, a destituição. Destituição é uma punição equivalente à demissão, só que para quem ocupa cargo em comissão. Tá aí, exemplo de extintivos. E por último, a última categoria aí dos atos constitutivos, a última categoria, tem os chamados desconstitutivos. Eles se parecem um pouco com os extintivos, mas tem uma peculiaridade. No extintivo, há uma imposição da administração, uma imposição lateral para se extinguir a situação jurídica. Nos desconstitutivos, também chamados constitutivos negativos, olha aí o nome. Também chamados constitutivos negativos. São aqueles destinados a desfazer, desfazer uma situação jurídica, vai extinguir, desaparecer uma situação jurídica, mediante concordância dos interessados ou do interessado. Um exemplo aí que eu posso citar para você gravar, qual é? Por exemplo, na Lei 8.112, existe lá a possibilidade de se conceder uma licença para tratar de interesse particular. Muito bem. Essa licença, nos termos da Lei 8.112, ela pode durar até 3 anos. Então, suponhamos que foi concedida a um servidor uma licença para tratar de interesses particulares por 3 anos. 3. Ao completar 1 ano e meio dessa licença, como é uma licença sem remuneração, a grana do servidor licenciado acabou, a coisa não fluiu, ele falou assim: não, vou solicitar, vou requerer a revogação dessa licença para eu voltar a trabalhar e voltar a receber. Aí ele vai e solicita a revogação de sua licença para tratar de interesse particular. Nessa hora, quando a administração concede aí a revogação a pedido dele, há um interesse dele nesse ato que vai desfazer a licença. Então seria aí desconstitutivo. Um outro exemplo de desconstitutivo seria a exoneração a pedido. Você, servidor público federal, ganhou lá na Mega Sena da Virada, ele se dirige ao órgão ou entidade e solicita a sua exoneração. Ao conceder essa exoneração do cargo a pedido, isso nada mais é do que um ato desconstitutivo, porque aí tem um acordo aí, uma concordância entre as partes pela desconstituição do ato. Muito bem. Continuando aí, então, tá o exemplo, olha. Registrado aí o exemplo. Exoneração a pedido do servidor, só para você ter o registro aí do seu exemplo. Muito bem. Agora nós vamos tratar de uma classificação quanto à retratabilidade. Classificação quanto à retratabilidade do ato.
Esse critério classificatório verifica o que, na verdade? Suponhamos que a administração pública, ou federal, ou estadual, ou municipal, distrital, tanto faz, tenha praticado um ato administrativo hoje. Inclusive publicou no Diário Oficial um ato administrativo hoje. Aí a pergunta é, tempos depois, por uma questão de conveniência do interesse público, tempos depois a administração poderia, ela mesma, retirar esse ato do mundo jurídico, se retratar do que ela fez, voltar atrás e tirar esse ato do mundo jurídico? O critério da retratabilidade pergunta se o ato admite ou não admite uma retratação, ser retirado do mundo jurídico. Aí depende. Por quê? Porque nós temos, quanto a esse critério, os atos revogáveis. Olha aí, atos revogáveis. O que são os atos revogáveis? São aqueles que podem, olha, eles podem ser retirados do mundo jurídico pela administração. Por motivo de conveniência, o quê? Oportunidade. Então esses são os revogáveis. O que é importante destacar sobre os revogáveis? Olha aí, olha. Somente atos discricionários admitem revogação. Olha, não são todos os atos discricionários que podem ser revogados. A gente vai ver isso agora. Mas para ser revogável, para admitir revogação, necessariamente ele tem de ser o quê? Discricionário. Se o ato for um ato vinculado, ele não admite, em hipótese alguma, a sua revogação. Então vamos lá. Esses são os atos o quê? Revogáveis. Bom, ainda quanto à retratabilidade, ainda no tocante à retratabilidade, agora nós vamos tratar dos atos o quê? Irrevogáveis. E esse ponto aqui, eu peço aí uma atenção muito especial. Porque os atos revogáveis e irrevogáveis são aqueles que não podem ser retirados do mundo jurídico pela administração, por motivo de conveniência e oportunidade. Muito bem. Eu vou apresentar a vocês agora um rol taxativo dos atos que admitem, que permitem revogação. Esse rol é fundamental. Eu costumo dizer que se você chegar a uma prova de concurso sem ter na ponta da língua, na sua mente, esse rol de atos irrevogáveis, que não podem ser revogados, é praticamente suicídio. O risco de você perder uma questão, porque esse tema é muito frequente, é muito grande. Então atenção aqui. Quais são os atos considerados irrevogáveis? Primeiro, então os exemplos aí. Primeiro ato considerado irrevogável, os vinculados. Grava isso aí. Ato vinculado, ato em que todos os elementos ou requisitos estão expressos em lei, não admite revogação, não pode ser revogado. Além disso, atos inválidos. E aqui eu volto a destacar, sendo chato mesmo. O que mais aparece em prova é esse ato aí. É o examinador apresentando a você lá na prova um ato ilegal, inválido. Ele vai falar isso. Ele vai falar que o ato é ilegal, inválido e vai falar que deve ser revogado. Bota uma coisa na sua cabeça. Ato ilegal, ato inválido não pode ser revogado. Ele vai sair do mundo jurídico por anulação, por invalidação, anulação, mas não por revogação. A gente vai ver isso e anotar com mais calma adiante, mas já grava isso. Ato inválido, ato ilegal, não pode ser revogado. O que ele deve ser é anulado. E aí, eu até quero que você dê uma olhada depois no artigo 53 da Lei 9784/99. Nós já abordamos, já até lemos esse artigo aqui. Isso também está de acordo com a súmula 473 do STF. Só para você ver o embasamento aí. Bom, além disso, os atos exauridos ou consumados. Aqueles atos que já esgotaram todos os seus efeitos típicos,
atos que já esgotaram todos os seus efeitos típicos e não há mais nenhum outro efeito jurídico ou fático a ser produzido. Esse é o ato exaurido, consumado. Já se esgotaram todos os seus efeitos. Não dá para revogar. Porque o objetivo de revogar é você tirar o ato do mundo jurídico para que ele não produza mais nenhum efeito. Se ele já não produz mais nenhum efeito, o fato de um ato administrativo já não ter mais nenhum efeito a ser produzido, ou seja, o fato dele já ser exaurido, já causa a sua extinção natural. A gente vai ver isso também. Já causa a sua extinção natural. Além disso, atos enunciativos. Enunciativos, gente, ou declaratórios. Anotem aí. Ou declaratórios. Ou declaratórios. São chamados atos meramente opinativos ou declaratórios. Também não admite aí revogação. Além disso, atos que geram direito adquirido. Isso aparece muito em prova. Atos que geram direito adquirido. Eles também não admitem revogação. Atos que geram direito o quê? Adquirido. Além disso, atos de um procedimento em relação ao qual já tenha ocorrido a preclusão administrativa. E aí, nós vamos precisar ir aqui a uma tela para eu te mostrar com clareza o que é isso. Essa preclusão administrativa, ela só acontece dentro de um processo. Então, temos aqui um processo administrativo. Todo processo tem um procedimento, um rito, que é uma sequência de atos coordenados entre si. Cada traço desse representa um ato. Uma sequência de atos coordenados entre si para chegar a um resultado, a uma decisão final. Muito bem. O que acontece? Para que o processo não fique indo e vindo, para que o processo não acabe nunca, para evitar isso aí, criou-se o Instituto da Preclusão. Preclusão administrativa, que você está vendo aí no seu material. O que é isso? Num processo, numa sequência de atos coordenados entre si, sempre que se avança para um ato ou fase subsequente, os atos anteriores válidos, sempre que se avança para um ato subsequente, os atos anteriores válidos tornam-se preclusos, inalterados ou inalteráveis, ou seja, não podem ser revogados. Então, sempre que você avança para o ato subsequente de um procedimento, o ato válido anterior ou os atos válidos anteriores tornam-se preclusos, portanto, irrevogáveis. Tá aí. Retornando aqui, continuando, mais um exemplo aí de ato que não admite revogação. Os atos complexos. Nós vamos analisá-los daqui a pouco, aqui. E os atos compostos, que também vamos analisar. Eu vou destacar dessa lista 3 que, se você chegar à sua prova de concurso sem lembrar que esses 3 são irrevogáveis, você merece reprovar e apanhar na cara. Presta bem atenção no que eu estou falando. Desse rol todo eu vou destacar 3. Esses 3 você tem de lembrar, sob pena de apanhar na cara. Ah, eu não consigo lembrar. Tatua essa porcaria na barriga. Faz uma tatuagem na barriga e leva pro dia da prova. Tudo bem? Melhor você pega colando do que você pega lá sem saber isso aqui. O vexame é muito maior não saber isso aqui. Então, olha, os atos, vamos voltar aqui, os atos vinculados, os atos inválidos e os atos que geram direito adquirido, esses 3, gravem isso, esses 3 não podem ser revogados. Ah, não estou tão em memória fraca, não consigo lembrar. Faz uma tatuagem na barriga, na testa, em algum lugar. Tem de lembrar esses 3. Todos são importantes, mas esses 3 são fundamentais. Você precisa
lembrar em qualquer prova que esses 3 tipos de atos são irrevogáveis. Beleza? Continuando aí agora, nós vamos tratar da precariedade. Classificação quanto à precariedade. Só que isso vai ser objeto de estudo do nosso próximo bloco. Eu aguardo você para nós continuarmos aí tratando da classificação dos atos. No próximo critério vai ser a classificação quanto à precariedade. Não sai daí.